Pensa aí, quando eu falo de uma instituição, organização social bastante presente em crises humanitárias, qual que vem na sua cabeça? A maioria das pessoas pensa em Médicos Sem Fronteiras. Sim, a organização é uma das maiores referências globais em ajuda humanitária e médica, e a unidade brasileira se destaca como uma das maiores mobilizadoras de recursos na manutenção dos projetos que realiza hoje em mais de 70 países. Como? É sobre isso que eu vou conversar com a Renata de Castro, analista de prospecção e captação de recursos e que atua nessa área há 11 anos em Médicos Sem Fronteiras, né, Renata? Obrigada por ter aceitado o convite, por finalmente a gente estar aqui juntas, falando sobre um assunto tão necessário que eu tenho certeza que desperta muita curiosidade, né? Como é que é quando você fala com as pessoas que você trabalha em Médicos Sem Fronteiras? É sempre uma surpresa, né? E sempre vem com aquela pergunta: você é médica? Não, não sou médica. Eu faço outra coisa muito importante para a organização, que é a captação de recursos, para que esse trabalho continue acontecendo lá na ponta, né? Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouco sobre isso também. Ai, maravilha! Bom, antes da gente começar a falar de como que a organização se mantém, né? Conta um pouquinho da história dela. Eu já sei que ela é francesa, tem 53 anos, mas uma informação que você me passou e que eu não sabia é que ela é um filhote, se é que a gente pode dizer assim, né? Do movimento da Cruz Vermelha. Como é que é isso? Sim, a organização ela foi fundada lá em 1971, na França, como você já citou. Então, eram jovens médicos e jornalistas que estavam aí nesse contexto, tinham trabalhado previamente como voluntários da Cruz Vermelha no contexto de Biafra, na Nigéria. Então, havia uma grande guerra civil lá, super brutal, e eles percebiam que existia um entrave ali sobre comunicação e que esse era um recurso que parecia essencial para também esses contextos serem repensados, né? Então, esses dois grupos, essas duas classes profissionais se juntaram e começaram a pensar essa nova organização que tinha aí como parte do seu trabalho também falar sobre as situações em que estava atuando, né? Como parte da sensibilização do público sobre essas questões, para que seus pacientes pudessem ter visibilidade e essas realidades serem vistas por outras pessoas que não estão ali no contexto, não percebem da forma como ele está acontecendo. Então, a organização se fundou assim, lá em 1971, a partir desse movimento que veio, sim, de alguns profissionais que atuavam anteriormente com a Cruz Vermelha. E aí, a organização leva cuidados de saúde a milhares de pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais e socioambientais, epidemias, também muito presente na nossa atuação o tema da desnutrição e de acesso básico à saúde, né, que a gente entende como um direito fundamental para todas as pessoas. Então, a gente faz esse trabalho, né, oferece esse atendimento exclusivamente com base nas necessidades dessas populações atendidas, em sua maioria são pessoas em situação de vulnerabilidade social dentro desses contextos, sem discriminação de raça, de religião ou convicção política, de uma forma independente de poderes políticos e econômicos dentro desses contextos, para que a gente consiga atuar. E por isso também o MSF, como a gente fala de uma forma mais amigável, afetuosa, recebeu, em reconhecimento ao trabalho realizado durante esse tempo todo, o Prêmio Nobel da Paz em 1999. Incrível. Bom, todo o trabalho, né? É muito incrível porque eu acho que quando você fala dessas diversas frentes que vocês atuam, vocês acabam também mostrando para o público em geral os desafios que existem, né? E que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, quando você cita, por exemplo, aí a Nigéria, a questão da desnutrição, às vezes até algumas guerras, que a gente acha que só algumas, né, infelizmente, ganham notoriedade na mídia, mas através do trabalho de vocês, a gente também fica sabendo de muitos conflitos que às vezes não são divulgados, né? Agora, para mim, o que é muito interessante e que é muito digno de análise mesmo, é o quanto o MSF conseguiu romper fronteiras e fazer com que as pessoas doem para uma causa, para pessoas, onde quer que elas estejam, né? Sem, como você falou, sem a discriminação de nacionalidade, de religião, é por
pura humanidade. E quando a gente pensa em MSF, a referência são as crises humanitárias graves, internacionais, as guerras, essa forte presença, por exemplo, no continente africano, e mesmo assim, vocês conseguem muito engajamento, algo que parece muito distante de nós aqui no Brasil, mas mesmo assim ainda consegue muito engajamento, né? Como é que isso se dá, Renata? Qual que é o segredo aí dessa mobilização? É um resultado de um trabalho de anos, né, consistente, feito aí tanto no Brasil como a nível internacional. A MSF no Brasil está atuando desde 1991, desde que teve uma epidemia de cólera na região amazônica, foi nosso primeiro projeto de atuação direta com a população numa emergência de saúde. E esse é um trabalho que ele se consolida e acontece de uma forma mais robusta, principalmente em locais em que a gente tem tanto escritório de atuação administrativa, né? Temos profissionais aí pensando todo o backstage da atuação direta nos projetos e projetos atendendo a população diretamente, que é o caso do Brasil. Então, desde 1991 a gente tem essa atuação direta com a população aqui no país, a partir desse contexto da cólera, e a gente atuou aí também em seguida com malária, surto de malária na região. Depois a gente se estabeleceu no Rio de Janeiro pelas atividades que foram realizadas aqui na cidade também em acesso à saúde básica. Então, a gente tem a sede aqui no Rio de Janeiro, da onde se estabeleceu todo esse trabalho de captação de recursos, né? Aí já desde os anos 2000, que a gente vem nessa atuação direta, não só a captação de recursos, a gente começou a captação de profissionais brasileiros para atuarem nos nossos projetos, tanto aqui quanto fora, a partir desse momento. Você acha que esse trabalho interno, começando aqui dentro do Brasil, ajudou o brasileiro a conhecer o trabalho do Médicos Sem Fronteiras e aí sim ele se tornar um doador independente da causa, mas para a instituição, para o objetivo da instituição, seria isso? Eu entendo que não, Silvia, no primeiro momento, porque era um trabalho muito pontual e pouco visível, né? Principalmente nos primeiros anos. Foi algo que se tornou mais visível recentemente, com o nosso investimento em comunicação sobre essa atuação específica. Mas quando a gente começou a fazer essa captação lá nos anos 2000, tanto de captação de recursos quanto de recrutação de profissionais, isso foi consolidando principalmente a partir dos profissionais que atuavam no MSF, esse conhecimento da organização, muito mais pelas pessoas que estavam envolvidas com a causa, que iam ali falando sobre a atuação da organização, do que especificamente pela comunicação que a gente estava fazendo sobre o trabalho aqui. A gente tem, óbvio, né, essa presença que foi se consolidando ao longo dos anos também na mídia, né, que é extremamente importante para fazer esse reforço de imagem, de presença, mas temos as nossas propagandas comerciais, né, publicidades que estão aí, principalmente em mídia fechada, que foram nos apoiando na consolidação dessa imagem e da credibilidade da organização como uma organização e uma causa que são confiáveis e que sensibilizaram aí a população a apoiar, independente do limite da atuação, né? Porque durante muito tempo a gente teve atuações pontuais no território brasileiro. A gente sempre mapeia, né, essas necessidades, emergências com esses times que estão no escritório. Então, a gente tem o time da Unidade Médica Brasileira, que pensa e é referência, por exemplo, para doenças negligenciadas, para todo o movimento de Médicos Sem Fronteiras. Então, a gente dá apoio para os projetos no Brasil, na América Latina, em outros lugares que têm aí surtos de doenças que são muito próprias dessa região. A gente tem outros times que apoiam essa equipe e a equipe que vai atuar diretamente no projeto, no mapeamento da necessidade de atuação. Então, a gente conversa com outros atores que atuam na área de saúde para entender que gaps podem existir, para a gente ficar alerta, mas também para entender diante da necessidade de uma emergência, aonde que a gente pode atuar e contribuir como organização. Porque a nossa intenção nunca é sobrepor o trabalho de ninguém, é apoiar para que aquela situação saia de um lugar de crise, de um lugar agudo e, né, se restabeleça ali um equilíbrio e os atores que já atuam com isso possam seguir
nesse cuidado. Então, aqui, desde então, a gente capta recursos financeiros, a gente faz o recrutamento de profissionais para atuação direta nos projetos e foi estreitando esses laços com o próprio país, né? Tanto com as organizações locais, estatais, como outras organizações não governamentais que trabalham de forma complementar a Médicos Sem Fronteiras. Parceiros, né? Bom, você falou aí da importância da comunicação, e aí, claro, né, já vem na minha cabeça aquelas propagandas, os vídeos, né, que eu acho que todo mundo faz o mesmo comentário. Quando eu assisto, não tem como não doar, eu fico extremamente comovido, né? Mas você falou aí também das particularidades de cada local, né? Em termos de comunicação e de captação de recursos, né, tem um padrão único ou cada país se adapta? A divulgação, a comunicação, né? Ela depende de cada país, de cada cultura ou de cada realidade. E aprofundando um pouquinho nessa questão da comunicação, a questão dessas propagandas serem extremamente impactantes, né? Justamente por mostrar a alta vulnerabilidade de alguns locais e pessoas, como é que é feita essa escolha das imagens, respeitando aí quem está sendo atendido? Existe, sem sombra de dúvidas, né, essa linha muito tênue no social, né, entre aquele senso de urgência e o sensacionalismo. Como é que vocês lidam com isso? E se é de acordo com o local que vocês precisam captar também, né? A gente, como uma organização, né, formada também por pessoas da comunicação, a gente sempre teve esse cuidado tanto de chamar a atenção para esses contextos, para que, né, ele tivesse visibilidade desde a sua origem, mas também a gente entende nosso lugar de responsáveis por mudar a forma de falar sobre esses contextos para que a gente não explore vulnerabilidades, né? Então, a gente tem, sim, diretrizes internacionais para criação e elaboração de qualquer conteúdo da organização, mas a gente tem essa independência regional para poder criar novos conteúdos. E esse cuidado com a imagem especificamente, a gente tem trabalhado cada vez de forma mais delicada e criteriosa, principalmente aí nos últimos 5, 8 anos. A equipe tem sido cada vez mais minuciosa na hora de gerar esses conteúdos, porque entende a importância que a gente tem nesse lugar de gerar um movimento e uma mudança na forma de falar sobre as situações em que a gente atua. Então, a gente tem um banco muito rico, né, de imagens, a gente tem toda uma orientação das pessoas que vão coletar essas imagens nos projetos para que ela não exponha, né, as pessoas que estão sendo atendidas de uma forma que não seja agradável, que não seja adequada, né? Essas pessoas são sempre comunicadas sobre esse conteúdo que está sendo coletado, seja foto, seja vídeo, são convidadas a participarem quando, né, a gente precisa de um conteúdo com mais detalhes. E também existe ali todo um termo, né, de Autorização de uso de imagem, né? A gente tem aí o termo já de autorização de uso de imagem para poder utilizar esse recurso audiovisual, né, dentro do nosso trabalho. Mas, ainda assim, depois de coletado essas imagens, a gente tem uma classificação, a gente tem um time de classificação que faz um filtro, né, do que foi coletado para dizer se aquilo está vulnerabilizando, está expondo demais ou não uma pessoa que está sendo atendida por MSF, e aí isso é reclassificado dentro dessa plataforma que todos nós temos acesso. Então vai ter, mesmo com essas orientações iniciais, vão ter materiais que a gente não vai ter liberação para usar externamente, vão ser só de uso da organização, só para contextos específicos, ou que, quiçá, não vão ser utilizadas porque acabaram esbarrando em alguma especificidade que tornariam delicado, né, o uso daquele material. Então, a gente tem todo esse cuidado. E a construção também, né, dessas publicidades, dessas campanhas, ela é feita cada vez com mais pessoas envolvidas. Então, a gente tem o Departamento de Diversidade e Inclusão na organização, que vai avaliar esses conteúdos. A gente tem mais áreas sendo envolvidas para poder ter esse filtro e para que a gente tenha uma entrega cada vez mais adequada nesse lugar. Então,
A gente faz isso internamente, envolvendo mais pessoas, envolvendo mais áreas que vão ter um olhar diverso sobre esse conteúdo, e também parceiros externos, né? Muitos desses conteúdos são pensados com quem já trabalha no meio de audiovisual há muito tempo, tem essas referências do próprio mercado para a gente trazer novidade para esse material, e vai nos ajudando a refrescar, né? A trazer um novo olhar, a pensar de uma forma diferente, a conversar com públicos diferentes, também nesse lugar da propaganda. Então, ela foi se modificando ao longo do tempo, com base em todos esses fatores, né? Que a gente entendia que precisava mudar a forma de falar, precisava falar com novas pessoas e também atendendo, inclusive, questões que eram trazidas pelos nossos próprios doadores. Então, a gente faz, né, com frequência, pesquisas com os nossos doadores para entender se essa comunicação está fazendo sentido para ele ou não, se eles estão sentindo falta de algo. Então, o próprio movimento de comunicar mais das atividades aqui no país também veio desse doador que estava recebendo informação, mas não estava percebendo essa informação no meio do todo. Então, a gente vai trocando muito com esse público também para melhorar e modular aí as nossas comunicações, né? Para que elas possam ser cada vez mais assertivas, não só para quem já apoia, mas para que outras pessoas possam compreender melhor o nosso trabalho e entender aí esse trabalho que é tão diverso na nossa atuação de uma forma mais clara. Então, por exemplo, uma imagem que é produzida aqui no Brasil, qualquer outro país pode usar. E o que está sendo produzido lá do outro lado, vocês também têm acesso e podem utilizar. Ou então um vídeo que é feito para divulgar o trabalho de vocês. Ele está disponível para todos os países e todo mundo pode usar, é isso? Sim, a gente tem uma plataforma, né, de acesso comum de todos os profissionais que usam esse tipo de conteúdo dentro do movimento, da organização, e ele fica disponível. Então, por exemplo, a maioria dos materiais produzidos internacionalmente, eles vêm em língua inglesa ou francesa, né, que são as línguas principais protocolares dentro da organização. Porém, existem alguns países que falam português. Brasil, um deles, mas a gente tem projetos em África, né? A gente tem projetos em colônias que têm a língua portuguesa também como uma das línguas de comunicação dentro daquele contexto. E aí, a gente tem escritório em Portugal também, que é um escritório menor, que eles são nutridos pela comunicação feita no Brasil, que é um escritório que já está estruturado nesse lugar, de produtor de conteúdo. Então, MSF Brasil, por exemplo, é referência para conteúdos de língua lusófona, né? Então, a gente já tem esse trabalho cotidiano de pensar a comunicação que a gente vai produzir atendendo à necessidade desses outros projetos, né? Desses outros escritórios da organização. E tudo que é produzido em outras línguas pode ser traduzido também para a língua portuguesa, se fizer sentido para a gente trabalhar esse conteúdo aqui. Alguns vão ser certamente traduzidos, então, conteúdos de prestação de contas, relacionados ao relatório anual de atividades, a grandes crises internacionais, isso é certo que a gente vai traduzir, legendar, e esse tipo de material que está em maior quantidade, por exemplo, nos nossos canais de comunicação, né? Então, nosso YouTube, no nosso Instagram, tem muitos desses materiais. Mas a gente tem esse movimento porque tem força, né, profissional aqui para também ter um conteúdo que tenha identidade do nosso país, que fale da nossa realidade, que traga os nossos profissionais também falando sobre a atividade da organização, aqui ou fora daqui. Porque é isso, temos muitos profissionais atuando em outros projetos mundo afora, e aí eles podem falar sobre, né, esse lugar de atuação, e a gente produz esse conteúdo em português, e os outros escritórios que têm interesse em utilizar fazem a tradução também reversa para os seus contextos, né? Então, é uma troca constante.
Isso ajuda muito, né? Eu que trabalho na área da comunicação, isso facilita e enriquece muito o trabalho, né? Essa troca e essa união também, né? Essa parceria entre, não sei se vocês chamam de filiais, é filiais que vocês chamam? Escritórios, vamos ter classificações diferentes dependendo do tamanho, né, da equipe, de quantas pessoas estão Aham. envolvidas. É uma forma mais complexa, mas a gente trabalha em paridade. Tem funcionado e muito bem, né? Em termos de captação, tem essa unidade também? Brasil capta para o Brasil, todo mundo capta para Médicos Sem Fronteiras, independente de nacionalidade, como é que funciona? A gente trabalha de uma forma, macro, né, uma forma, digamos, internacional também nesse lugar, pensando os projetos como um todo. Então hoje a gente tem, como você bem trouxe, mais de 400 projetos, estamos em mais de 70 países, e a gente faz essa captação internacionalmente, pensando na sustentabilidade desses projetos como um todo, independente de onde eles estão. Isso porque a gente tem uma preocupação muito grande com a captação direcionada ser uma captação acima da necessidade de cada projeto, daquele projeto específico, né, que vai receber esse recurso. Então, a gente faz essa captação que a gente chama de restrita, que é uma captação não marcada, né, para um projeto específico, de forma geral, no dia a dia, sim, porque a gente tem esse cuidado de não captar acima das necessidades de cada projeto. Então, quando a gente capta de uma forma macro, ampla, para um fundo único, a gente consegue distribuir de acordo com as necessidades de cada projeto naquele momento. E aí não corre o risco de ter um desequilíbrio, de faltar para um e não ter para o outro, mas diante de uma necessidade pontual ou algo que sai aí, né, do planejado, um surto, uma epidemia, uma guerra civil que, né, extrapole o planejado e a previsão da organização, a gente pode abrir fundos específicos de captação. Então, Covid, a gente precisou abrir tanto internacionalmente quanto localmente. A gente tinha um fundo internacional de apoio às atividades de combate à Covid, então era para qualquer projeto no mundo que estivesse trabalhando exatamente com isso, e a gente tinha um fundo para os projetos no Brasil que atuavam nessa frente, por exemplo. Então, isso precisa ser aprovado previamente, porque a gente vai ter uma previsão de necessidade de recursos e a gente vai acompanhar essa entrada para não correr o overfunding, né, que a gente chama. Então, a gente captar mais para aquele envelope, digamos assim, marcado, do que a gente de fato vai precisar, e aí a gente tem um retrabalho, né, que é ter que contatar todo mundo que doou depois de a gente atingir esse teto e dizer, olha, muito obrigado por doar, mas a gente vai ter que te perguntar se você quer deixar esse recurso conosco para utilizar em uma outra necessidade ou se você vai querer tê-lo de volta, porque é um direito seu que doou para algo específico. Então, a gente só faz essa captação restrita diante de uma real necessidade de captar restritamente. Então, diante de uma emergência mesmo que surja, por exemplo, as emergências que têm acontecido no nosso país, né, relacionadas a questões climáticas, às chuvas, a gente pode ou não abrir diante da necessidade que vai ter de investimento naquela atividade em específico. De modo geral, o que a gente tem feito é trabalhar com um fundo de emergências ou tem o fundo de projetos do Brasil, que todo o recurso que for alocado nesse envelope específico vai servir para qualquer projeto no Brasil. Sejam os projetos que estão ativos hoje, né, que não são essa emergência que nos surpreende, mas que está planejado, é um projeto que está em atividade constante por um tempo determinado, ou as emergências que venham a acontecer. Então, no primeiro momento, surgiu uma nova necessidade, a gente vai tirar desse fundo para atender. Esse fundo não vai ser suficiente, a gente vai abrir, né, vai ver a necessidade de abrir um fundo específico para atuar com aquela emergência. Então, por exemplo, hoje a gente tem 2 projetos ativos, né, contínuos, digamos assim, que são o em terra indígena Yanomami, né, então lá em Roraima, a gente tem atuação aí focada em malária, mas também tem aí um quesito de desnutrição associado, que a gente atua em
conjunto, né, com outros atores localmente. E tem o projeto no norte da ilha de Marajó, ali no Pará, em Portel, que é de acesso básico à saúde. Então, todas para a gente são emergências, porque são questões de saúde que precisam ser cuidadas para não virarem algo pior. Porém, a gente teve atuação no Rio Grande do Sul, recentemente, por conta das chuvas, né, no local, e a gente faz esse mapeamento das necessidades. A gente tem olhado para a situação atual das chuvas que tem, né, atingido lugares diversos no nosso país e que podem requerer nossa atuação a qualquer momento. Esse fundo, que foi criado aí nos 2 últimos anos, para a gente captar com regularidade, né? A gente tem essa possibilidade de pedir recursos para esse fundo. Ele vai atender, né? Ele vai suportar essas atividades, tanto do projeto em Roraima, projeto em Marajó e qualquer emergência que surja. Sem meta estipulada, sem meta ou teto, né? A gente tem um controle disso. Então, quando que vai fazer sentido a gente pedir? Esse fundo está com baixo recurso. A gente sabe que para os próximos meses as operações vão precisar de X. Então, a gente pode fazer uma comunicação, né, convidando as pessoas que quiserem destinar recursos para esse fundo para doarem para ele não ter uma baixa, né, para a gente conseguir atender aos próximos meses de atividade diretamente e também a emergências. Mas se esse fundo, digamos, chegar num limite, a gente continua pegando, né, esse recurso, a gente continua tendo condições de atender essas necessidades a partir do fundo geral, né, que todo o movimento está nutrindo. Por exemplo, na pandemia, a gente teve o fundo para os projetos de Covid no país. Foi a nossa maior atuação nacionalmente como organização, né? A maior atuação em termos de números, de diversidade de atuação, de extensão territorial. Então, a gente atuou de norte a sul do país, de leste a oeste, focando em populações vulnerabilizadas dentro desse contexto. Então, a gente atuou com população em situação de rua, população indígena. Nesses contextos, a gente atuou na frente de atendimento direto em alguns lugares que não tinham estrutura que suportava sozinho, né, essa necessidade ali, daquela cidade, daquele lugar. A gente atuou em CTI, em alguns casos, então a gente foi de ponta a ponta do trabalho, desde a prevenção básica de promoção de saúde, né, de fazer com que a informação adequada circulasse para que as pessoas se protegessem, instalando pontos de lavagem de mão, água e sabão ali para a população que não tinha acesso a isso no dia a dia, explicando o que estava acontecendo, porque todo mundo sumiu da rua, do nada, né? Então, o que houve? A gente foi nesse lugar e foi no outro oposto, né? De fazer cuidados paliativos aonde era necessário. Então, era uma atuação muito ampla que, por mais que a organização fosse uma organização de emergência, tivesse conhecimento prévio de outros surtos e outras epidemias, aquela foi uma surpresa para todo mundo, né, no mundo. A gente não tinha como prever na virada do ano que a gente ia ter que investir tanto na contenção de uma epidemia ali em 2020, né? Então, isso fez com que a gente abrisse esse fundo específico de atuação para a Covid, para quem quisesse alocar recursos especificamente para isso, pudesse nos apoiar. Foram mais de 5 milhões de euros investidos em 3 anos de atuação da organização aqui só no país, né? Uma das maiores operações de Médicos Sem Fronteiras no mundo relacionadas à Covid. Incrível. Nessa hora é que esse contato com o doador que você citou aí, que eu achei incrível, de falar, olha, a gente já arrecadou o que a gente precisava, você quer de volta ou não? Isso é de uma transparência, de um respeito com o doador, que faz com que ele continue doando, né? Que ele continue acreditando e confiando no trabalho de vocês. E aí eu fico pensando justamente no perfil desse doador, nessa persona, né? Será que a gente pode dizer assim?
São mais doadores pontuais? São mais recorrentes? São mais jovens? Aqui no Brasil, tem um recorte interno ou alguma região específica que doa mais, que doa menos? Eu estudando um pouquinho, né, essa questão da doação de vocês sugerem alguns valores, né? 45, 75, 174, que vocês falam o que isso significa, o que isso pode corresponder, que tipo de trabalho vocês podem fazer com esses valores, né? E aí, o que traz mais retorno? É um pouquinho de cada um pouquinho de vários, muito de poucos? Como é que é? Tem esse recorte? Tem uma imagem muito clara, né, de quem é a principal pessoa que apoia hoje o MSF por conta desse trabalho de estruturação que foi feito ao longo dos anos. A maioria das pessoas que apoiam o nosso trabalho hoje são indivíduos, como eu, como você, que dão pequenos valores, né? Então, esses valores sugeridos pela organização, seja ali na propaganda comercial, seja nos nossos formulários do site, isso também fruto de estudo, né? Então, de condições ali, de qual é a margem de solicitação, considerando também o perfil, né, da população. Então, hoje, quem garante a maior sustentabilidade do nosso trabalho é esse doador, que doa esse valor sugerido ali de R$30 a R$40 com regularidade. Então, isso faz com que a gente consiga planejar as operações, o quanto a gente vai conseguir apoiar os projetos, as atividades da organização a médio e longo prazo, por conta de a gente ter essa pessoa, né, que acredita e contribui regularmente com o nosso trabalho. Mas em proporções menores, a gente tem pessoas que doam patrimônio, né? Então a gente tem uma área de heranças que tem se desenvolvido aí nos últimos anos de uma forma muito interessante. A MSF foi pioneira nessa frente também, de começar a falar sobre esse assunto, de fazer, né, mala direta, campanha de TV sobre esse assunto, para gerar reflexão e também comunicar sobre essa possibilidade para que outras pessoas que tivessem interesse em doar patrimônio para organizações considerassem MSF como uma possibilidade. A gente tem fundações em menor escala também e empresas, mas são áreas que estão aí em pleno desenvolvimento também. Muitas vezes as pessoas não têm essa informação na primeira busca, né? Porque não é ali pelo canal de TV que elas vão saber nesse primeiro momento, não é às vezes pela busca do próprio Google, né, nas redes, mas elas acabam sendo impactadas através de eventos em que a gente está presente, né? A gente tem esse movimento de estar em lugares de visibilidade que vão possibilitar com que essas outras formas de apoio à organização se visibilizem, né? Para a gente conversar com públicos que tenham esse perfil também. Então, eu, por exemplo, estou dentro da área de parcerias estratégicas, conversando prioritariamente com pessoa jurídica, né? Vão ter muitos formatos, muitas dinâmicas, mas, assim, desde 2019, venho aí dedicando esforços especificamente para o desenvolvimento dessa área, que já existe há algum tempo, mas que tinha outras prioridades aí, em termos de crescimento dentro da organização. Hoje é uma das áreas principais, né, que a gente tem tentado trabalhar para desenvolver. O doador, a maioria, pessoas físicas, e agora vocês estão abrindo aí as possibilidades e pegando as jurídicas, né? Porque até quando você falou dessa questão da herança, isso é muito legal. No Brasil ainda está começando, né? Acho que, se não me engano, pelo que eu li sobre tudo isso, nos Estados Unidos é uma prática já mais recorrente, né? Que já está mais consolidada, e isso está começando aqui, e a gente tem visto, né? Recentemente eu já vi alguns casos sobre isso. E aí seria agora vocês investirem também nas pessoas jurídicas, é isso? Isso, a gente sempre recebeu, né, recursos de pessoas jurídicas, mas a gente estruturou, né, esse trabalho nos últimos anos, desde 2015, pelo menos, a gente vem focando na estruturação e reestruturação da frente de doações corporativas, doações de pessoas jurídicas, e aí ela vai se enrobustecendo. Sim. Até com essa crescente do ESG, isso pode ajudar muito, né, Renata?
Porque agora, se a empresa ela pensava se ela gostaria ou não, hoje ela precisa, né? Não é mais a questão de eu gostaria, deixa eu ver se eu posso. Não, já é uma exigência de mercado, né? Sim, exatamente. Era um movimento que a gente já vinha fazendo, mas que sofreu bastante impacto, e nesse caso um impacto positivo, desse movimento da sociedade civil mesmo, né? De falar sobre essas questões, de cobrar esse posicionamento das empresas, de serem mais ativas nesse lugar de causar impacto social positivo no nosso meio. Então, certamente isso fez com que mais empresas passassem a pensar e a procurar a organização. Teve uma quebra, né, entre... Isso veio muito em paralelo com a própria pandemia de coronavírus, porque foi algo que deixou todo mundo alerta, né, sobre a necessidade de agir coletivamente para resolver uma questão de saúde, uma questão socioeconômica também, né, porque acabou impactando todos os eixos sociais. Então, isso ficou mais latente. Então, quem não pensava sobre isso foi obrigado a pensar. E quem já pensava se, né, fortaleceu nesse lugar, começou a ter estratégias específicas, começou a ter áreas. Quem não tinha uma área para pensar sobre isso começou a pensar. Então, de fato, isso fortaleceu esse cenário de apoio jurídico, né, de empresas às causas, até de uma forma mais genuína, porque isso também é cobrado pela sociedade, né, que isso seja verdadeiro, não seja um processo de lavar imagem, né, de tentar amenizar ali um impacto negativo que aquela própria empresa esteja gerando no meio. E aí, essa questão também, né, de por muito tempo ter sido muito low profile, uma coisa que a gente não falava tanto, porque a gente tem um cuidado muito grande nessa associação, né? Nunca vai ser a mesma proporção de pessoa física. Em termos de sustentabilidade para a organização, a gente também não deseja que seja que um dia a gente tenha muito mais recursos de pessoa jurídica do que pessoa física, porque isso garante a nossa neutralidade, né? Isso garante que a gente tenha menos risco no recebimento desse recurso, que a gente tenha menos risco associado. Então, o processo de recepção de recursos de pessoa jurídica ele é muito mais burocrático, cheio de etapas de compliance, de risco para a imagem da organização. Ele é extremamente importante, mas é um recurso que pode, né, ampliar aí nossa atuação, mas a gente tem que ser muito mais criterioso para receber esse recurso, né? Então, é uma frente que tem muita margem para crescer, mas vai ser sempre um crescimento controlado. Um complemento ali caminhando lado a lado, né? Exatamente. Mas é isso, é importante que a gente fale sobre isso, até porque quem tem, né, quem pode dar esse match positivo com a causa, saiba que tem essa possibilidade. Não, excelente saber. Agora, também fico pensando aqui em uma dúvida que acho que todo mundo deve ter com relação às áreas de atuação de vocês. Conflitos não faltam, dificuldades não faltam. Como é que é a escolha do local onde vocês vão atuar? E mais que isso, né? O acesso. A gente sabe que em muitos locais onde o MSF está, são regiões de extrema vulnerabilidade e até mesmo de riscos, né? Algumas muito bem inseridas no conflito político mesmo, de guerra e de falta extrema de uma estrutura mínima, né, também. Como é que fica isso? A escolha dos locais e o acesso também. Vocês precisam de alguma autorização política, por exemplo, algum apoio com a ONU nesse sentido? Como é que funciona? A gente tem sempre, diante de uma necessidade, uma emergência, a gente tem uma equipe que fica mapeando, né, esses fatores, como eu falei, mas diante de uma necessidade declarada, a gente tem equipes que vão conduzir avaliações independentes para determinar se existe uma necessidade médica, avaliar onde, né, e qual assistência a organização pode oferecer dentro daquele contexto. A gente sempre trabalha conversando com os atores que vão permitir que a gente atue naquele local, porque a gente trabalha com autorização, né, das autoridades ali locais. E diferentes critérios vão determinar o que a gente vai fazer, depende da magnitude de uma crise, os níveis, né, que uma doença alcançou ali dentro daquele contexto,
a mortalidade da população, além da gravidade da exclusão dos cuidados à saúde, né? Quanto isso impacta na solução daquele problema. Então, esses vão ser fatores determinantes, a importância e o impacto que a gente pode fazer ali em cada contexto. Então, a gente está em mais de 70 países, então a gente tem que entender também, muitas vezes, pela questão da quantidade de recursos, onde vai ser mais necessário a gente atuar em uma escala de prioridade e emergência, né, de ter ou não pessoas atuando naquela frente. Pode ser que em algum lugar a gente detecte uma necessidade, mas que não precise ser suprida por Médicos Sem Fronteiras, ou que a gente possa aportar conhecimento, orientar os profissionais que já estão ali atuando para atender aquela necessidade da melhor forma. A gente só vai atuar diretamente se de fato não existir outra pessoa que atue naquela necessidade específica. Então, por exemplo, nosso projeto de Portel foi um projeto que eu chamo de quase que uma herança pós-Covid, porque foi um processo que começou no período da Covid, de avaliação mais específica. A gente tinha, nessa emergência, uma equipe que olhava só para fatores ligados à Covid no país, né, focado na emergência em si, e por já saber historicamente que era uma região vulnerabilizada por muitos motivos, inclusive nesse lugar de saúde na região, a gente tinha um indicativo de que ali poderia ser uma área que não estava sendo bem coberta pelo atendimento, de modo geral, para Covid, né? Poderiam ter casos isolados, não mapeados, e que caberia a gente fazer uma visita para entender se precisava atuar nesse lugar em específico. E aí a organização esteve lá, felizmente não tinha nada fora do previsto, né? Existiam sim casos que foram diagnosticados, foram testados, foram encaminhados, mas não tinha uma situação aguda para a situação da Covid fora do controle, digamos assim, né? Então isso fez com que a gente encaminhasse essa questão de acordo com a necessidade ali, mas nesse processo a gente identificou as necessidades que levaram a gente a realizar, a projetar esse projeto que agora está ativo lá. Então a gente pode fazer isso com mais calma, mas é um projeto que está pensando o acesso básico, a reconexão das estruturas de saúde ali ao longo do Rio, atendendo populações que estão mais afastadas das estruturas centrais de atendimento, levando médicos, suprimentos médicos, medicamentos para as necessidades mais básicas que são necessárias aí, mas também ajudando a pensar a reconexão dessas estruturas, reativação do que for necessário. Ou seja, vocês chegaram para resolver não, né? Mas por causa de uma questão e acabaram descobrindo outra e ali continuaram, é isso, né? Aí a gente planejou a volta para atender essa necessidade específica, né? Como que a gente poderia apoiar nessa situação. E aí a gente começou esse projeto também focando nisso, no fortalecimento da estrutura básica de saúde e na reintegração dela, atendendo essas necessidades aí das populações quilombolas e ribeirinhas ao longo das margens do Rio. E a ideia é que a gente possa se retirar em algum momento, tendo ajudado a fortalecer essa estrutura de saúde que já existe na região, indicando, né, necessidades específicas de profissionais, linhas de suprimento, de logística, que podem ser melhoradas para o melhor atendimento dessas populações. E então isso vai acontecer com regularidade, né? Então, se tem um alerta ou não, pode vir do mapeamento regular que essas equipes têm, né, em cada região, e aí faz essa avaliação, entende-se como que a gente pode atuar, se vai ser na linha de frente, se vai ser apoiando os profissionais que já estão atuando lá, ou de outra forma. Então, por exemplo, Brumadinho, Mariana, a gente esteve presente, não atuando diretamente com a população, mas formando os profissionais, principalmente da área de saúde mental, para poder dar o suporte necessário para aquela população a médio e longo prazo, dado o trauma que elas, né, haviam enfrentado ali diante daquelas
situações. E esse é um fator muito presente na nossa atuação a nível de Brasil, né? O quesito saúde mental. É uma área que a gente é muito convidado a apoiar, a formar os profissionais, e que a gente atuou por muito tempo, quando a gente não precisava estar na linha de frente, nessa frente de formação de pessoas da área de saúde mental, para que elas pudessem dar esse acompanhamento, né, que não é de emergência, mas é de regularidade ali após passado aquele contexto. E uma coisa curiosa, que também é muito presente na nossa atuação Brasil e mundo, é que nossos profissionais dessa área têm uma qualificação tão bem avaliada a nível de mundo, que hoje a gente tem um dos maiores pools, né, que a gente chama, então grupos de profissionais da área de saúde mental de Médicos Sem Fronteiras no mundo. Então eles são requisitados, são bem avaliados e são referência aí dentro do nosso trabalho nessa frente. E imagino a demanda que vocês não devem ter é cada vez mais crescente nessa área, né? Que ia ser até a minha próxima pergunta para você. Claro que a maior demanda de vocês são de médicos e profissionais da área da comunicação, né? Mas não basta ser só médico e um jornalista, um fotógrafo, enfim. Tem também que ter esse espírito, né, de encarar as mais diversas situações, adversidades, falta de estrutura, de realmente estar ali à disposição daquela ação que eles se proporam a encarar. E aí, como é que é? Acho que é a pergunta de milhões que você deve mais escutar, né? Como trabalhar no MSF e quais as possibilidades de atuações e caminhos que vocês têm? Sim, sem dúvida, né? Por mais que, quando você para pensar com calma, é muito óbvio quando a gente diz que não tem só profissionais da área de saúde na organização, porque esse trabalho não se faz sozinho, acaba sendo uma surpresa toda vez que a gente traz essa informação para a conversa, porque, de fato, é uma atuação de emergência. Então, a gente precisa de profissionais de logística, de finanças, de recursos humanos para captar essas pessoas para atuação, né? Então, são muitas áreas complementares que vão estar envolvidas aí na atuação, na operação para o trabalho de Médicos Sem Fronteiras acontecer, para que são funções necessárias para a prestação do cuidado de saúde, de modo geral. E é isso, existe um perfil, sim, né? Porque não é todo mundo que está preparado para estar em contextos tão hostis, contextos, né, de privação, muitas vezes, de liberdade, dependendo da situação em que você vai trabalhar. E aí, isso é um trabalho que é conduzido pela nossa área de recursos humanos, né? De orientação dessas pessoas, de entendimento do perfil. Então, uma pessoa que hoje quer trabalhar com organização, ela é convidada a entrar no nosso site, tem a área do trabalho conosco, então vai ter lá as frentes possíveis, trabalho no escritório, trabalho nos projetos no Brasil, trabalho nos projetos no mundo. A gente tem umas áreas já indicadas de perfil profissional, tanto da área médica como paramédica, e essas áreas mais administrativas, digamos assim, que já estão indicadas, mas isso não quer dizer que uma pessoa de outra área que não está ali sinalizada não tenha perfil ou não tenha condições de trabalhar com a organização. Eu sempre oriento que quem quer trabalhar com Médicos Sem Fronteiras faça esse processo. Vai lá, se cadastra, porque vai ter uma pessoa da nossa equipe de recursos humanos que vai entrar em contato com ela para conversar, para entender esse perfil, para direcionar que seja, né, para outras experiências profissionais, para outros conhecimentos que ela possa adquirir, para estar atuando conosco. E aí todos esses profissionais, para além de ter um perfil, digamos, nato, para atuar nesses lugares, são pessoas que precisam ter uma experiência, né, porque vão estar num contexto que vai demandar muita celeridade de atuação, entendimento de possibilidades para poder agir. Então, até quem já atua em áreas que são correlatas, que tem muito a ver com o que um projeto precisa, às vezes precisa de um tempo mais, né, para entender outras necessidades, para desenvolver outras habilidades antes de estar no projeto. Então, a gente pede experiência, na maioria dos casos, né, de pelo menos 2 anos de atuação em área correlata, para a pessoa já ter ali um portfólio, né, de experiências. Uma vivência, uma bagagem, né?
Exatamente. E todos esses profissionais, eles são contratados, que é uma curiosidade que muitas vezes as pessoas não sabem. Acham que são pessoas voluntárias. Não são. São contratos esporádicos, né, pelo período de atuação no projeto, que vai variar de acordo com cada contexto, de quão extenuante é aquele contexto. Mas, de modo geral, pelo menos as primeiras participações em projetos, trabalhos que são convidados a atuar, vão ser contextos mais tranquilos, contextos mais controlados, né, nesses fatores estressantes, assim. Então, de modo geral, as primeiras idas para projetos são contextos em que a pessoa pode permanecer por mais tempo. Também nesse processo e entendendo melhor a organização, como que é essa atuação, como que ela pode se desenvolver também, essa relação com os outros profissionais do mundo inteiro. Então, para ela ter um onboarding, né, uma chegada mais calma. Mas existem perfis específicos de profissionais que a gente precisa para contextos que são, de fato, hostis, né, de guerra, e, por exemplo, anestesistas, cirurgiões. As pessoas tendem a ir por períodos menores mesmo. Vai variar muito com contexto, necessidade, qual é o tipo de atuação. Mas, de modo geral, esses perfis que vão para esses projetos fora são funções-chave, né, dentro do projeto. A maioria dos profissionais que estão nos nossos projetos são locais. E aí essas funções-chave vão ser alocadas para garantir a neutralidade do trabalho, a imparcialidade, para que a gente consiga minimizar questões locais com a nossa atuação. E também essa atuação que não vai gerar impacto, né? Então a gente vai ter ali a maior parte do grupo, que são pessoas que vão estar ali com recorrência, a gente vai ter a menor troca de pessoas durante essa operação para que o projeto possa continuar acontecendo de uma forma muito fluida. Bom, você falou da questão da saúde mental, e eu acredito que essa seja uma grandíssima demanda, não só para esse ano, mas para os próximos também, né? O que a gente pode esperar para 2025 em termos de crises humanitárias? Alguns temas ou localidades que vocês já sabem que vão precisar mais e assim já trabalham mais focados nessa temática, não só a saúde mental, mas a gente tem visto aí as questões das mudanças climáticas, crises climáticas, né? Infelizmente as guerras também. Vocês já têm aí um mapeamento assim, olha, 2025, os focos estão aqui, ó. Como é que funciona? Infelizmente as crises humanitárias crescem no mundo inteiro, né, com várias facetas. E o que é um desafio para o terceiro setor de modo geral. De acordo com a Acnur, a gente tem aí, no último relatório que eles lançaram, em junho de 2024, a gente já tem mais de 117 milhões de pessoas no mundo deslocadas, né, à força, por conta de questões humanitárias. Então, são pessoas que vão precisar deixar suas casas por conta de perseguição, por conta de conflitos, violência, emergências climáticas e outros eventos. Tudo isso acaba requerindo mesmo esse suporte em saúde mental de uma forma mais ampla, né? A imensa maioria vai depender por um tempo de ajuda humanitária, né? Muitos estão em campos de deslocados, de imigrantes, de refugiados, mundo afora. E aí, alguns desses campos já têm gerações, né, que cresceram dentro desses espaços, que são espaços pensados para durarem curtos períodos até que a situação se resolva, que as pessoas possam ser realocadas, mas existem campos que já duram aí mais de 50 anos, mundo afora, e essa realidade tem aumentado, né? A emergência climática também é um ponto de alerta, tem sido um foco também da nossa fala como organização, porque impacta principalmente as populações que estão em maior vulnerabilidade, que são exatamente as pessoas que a gente atende de modo geral. Então, a emergência climática vai tanto gerar um impacto em contexto de desnutrição, porque tendem a mexer com a questão das colheitas, do plantio, isso vai gerar outros problemas agregados que geram problemas de saúde também. Por exemplo, mexe com fronteiras de doenças, né? Então, tudo isso está dentro do nosso trabalho e são questões que a gente tem olhado com muito cuidado, associado aí todas essas mudanças que têm gerado emergências climáticas com as quais a gente tem
se deparado cada vez mais, né? Então a gente já está respondendo a situações relacionadas a isso, as questões das chuvas e tudo mais. Isso inclui o aumento de doenças infecciosas, como a malária, a dengue, a cólera, e mudança nos padrões de chuva, como eu falei, aumentando desenvolvimento de transmissores, aumento de doenças que são transmitidas também por outros animais. Então, o ambiente também acaba se relacionando muito com as questões de saúde por conta disso. Então, cada vez mais frequentes a gente vê ciclones, furacões, secas, inundações em lugares que até não se via, né? E isso acaba trazendo um olhar cuidadoso ainda mais da organização, tanto para falar sobre isso, né, quanto para o que a gente vai precisar fazer em termos de atuação médico-humanitária nesses contextos. Perfeito. Renata, eu só tenho a agradecer muitíssimo por esse bate-papo. Tirei várias dúvidas, várias curiosidades, que eu tenho certeza que, assim como eu, várias pessoas têm também. É uma instituição que chama muito a atenção, mas principalmente desperta muita admiração, né? Eu até, antes da gente ter esse bate-papo, eu perguntei pro meu marido, tem quanto tempo que a gente doa pro Médicos Sem Fronteiras? Ele falou, nossa, nem lembro. Já tem muito tempo aí, e sempre a gente vai recebendo as malas diretas, as propagandas, esse respeito com o doador, essa prestação de contas, essa transparência, essa seriedade que realmente faz crescer e manter essa admiração, né? Mas esses bastidores eu ainda não conhecia e fiquei muito feliz com esse bate-papo. Espero que inspire cada vez mais pessoas, que traga mais doadores e também organizações, né? Que eu sei que tem muitos ouvintes do Na Boa que têm organizações, que têm projetos, e eu acho que vocês são grande referência e que podem contribuir aí com essas dicas aí, com essas informações todas que você trouxe. Imagina, eu que agradeço pelo espaço, que a gente comece aí o ano bem, né? E estamos abertos para receber outras curiosidades, falar sobre outros temas aqui também junto com vocês. Muito obrigada. Se liguem então no site do Médicos Sem Fronteiras, nas redes sociais, eles estão sempre divulgando e mostrando esse trabalho. Lá vocês vão encontrar vários exemplos de tudo que a gente conversou aqui, né? Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. E claro, compartilhe com os amigos, e tem mais conteúdos também como esse lá no meu perfil do Instagram, no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.